Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. E aí, pessoal, tudo bom? Continuando aqui o nosso estudo de Atos, né? Eu estou lendo aqui Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Mas por que que eu comecei lendo Lucas se a gente está falando do livro de Atos, né? Justamente porque Lucas cita Teófilo no evangelho que ele escreve. E falando justamente isso, né? Para que tenha para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas, tá bom? Então Teófilo estava sendo ensinado sobre o evangelho de Jesus Cristo. Tá legal? E no vídeo de hoje a gente vai começar a partir do capítulo 1 de Atos. Nós vamos ler. Mas antes eu quero pedir para vocês aí que se inscrevam no canal, apertem o sininho, né, compartilhem, comentem, tá bom? Para que a gente possa alcançar mais pessoas aí com esses vídeos que a gente está gravando. Tá legal? Então vamos começar aqui. Olha só. Aqui é o que eu estava lendo, né? Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4, logo o começo do evangelho de Lucas, né? Que ele fala como ele está investigando, como é que ele investigou, né? Conforme foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. E ele vai falar aqui de Teófilo, né? Mas observem que, assim como ele começa o livro de Lucas, né, o Evangelho, assim como Lucas começa o Evangelho dele, né, a história de Jesus, ele fala aqui do tempo de Herodes, no tempo de Herodes, né, rei da Judéia. Da mesma forma que ele cita aqui no versículo 3, ó excelentíssimo Teófilo, ele aqui em Atos, ele vai começar o livro de Atos falando justamente no versículo 1, Atos 1, versículo 1, ele vai falar justamente do mesmo Teófilo, ok? Então o livro é dedicado a essa pessoa, né, Teófilo, que ele cita tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos. Como a gente está começando o livro de Atos, a estudar o livro de Atos, então é bom que a gente saiba aqui a quem foi endereçado esse livro, né, para quem foi escrito. Então esse livro foi escrito justamente para Teófilo, contando a história de Atos, tá bom? E ele vai citar aqui no versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, que livro anterior? Justamente o livro que ele escreveu, o Evangelho de Lucas, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Nesta ocasião, enquanto comia com eles, ou seja, nesta ocasião, durante esses 40 dias, né, que é justamente eram justamente os 40 dias aí do intervalo entre a ressurreição de Jesus, né, na Páscoa, do domingo da Páscoa, onde Jesus ressuscitou, e o Pentecostes. Né? Então eles esperaram aí 40 dias, esperaram não, então Jesus apareceu durante 40 dias, né? E aparecendo a eles e conversando lá com eles e tudo. Depois da ressurreição. Interessante, né? Depois da própria ressurreição de Jesus. Então, em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. A promessa de quem? A promessa do Espírito Santo, como ele diz aqui no próximo versículo. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Tá bom? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ainda estavam com a esperança do reino, né? Do reino segundo
a forma do homem, né? O reino a Israel. Que ele iria devolver o reino. Eles estavam sob a opressão do Império Romano, né? Como a gente falou aí nos vídeos anteriores. E aí eles fazem essa pergunta. Ele lhes respondeu, Jesus respondeu então, né? Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão. Ou seja, eles ainda continuavam pensando aqui se o Senhor Jesus ia restaurar o reino a Israel, né? E Jesus fala, não compete saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observem aqui que enquanto os discípulos estavam esperando que o reino de Israel fosse refeito, né, fosse restaurado, Jesus disse que não se preocupasse com esse tempo, mas que quando o Espírito Santo descesse sobre eles, né, quando o Espírito Santo viesse, que era justamente a promessa que Jesus fez, que a gente falou também nos vídeos anteriores, eles receberiam poder do Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá bom? Só para mostrar aqui para vocês que no finalzinho do livro de Lucas, né, ele fala justamente que eles estavam reunidos, né, ó. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Ou seja, durante esses 40 dias aí, Jesus apareceu a eles, né, durante esse tempo. E aí, tendo levado à proximidade de Betânia, no versículo 50 aqui, do capítulo 24 de Lucas, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então aqui quando Jesus foi realmente elevado aos céus, e eles ficaram lá em Jerusalém, né? Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Observe aqui essa interseção entre as duas cartas, né? Entre as duas cartas, não, entre os dois livros, né? Entre o livro de Lucas e o livro de Atos, que é justamente nesse ambiente onde Jesus estava com os apóstolos reunidos depois da ressurreição dele, né? Depois de ter sido ressurreto, e que eles permaneciam ali em Jerusalém até que eles recebessem o poder do alto, que seria a vinda do Espírito Santo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só, mas vamos continuar aí nos próximos vídeos falando sobre o poder do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo que realmente veio nesse livro de Atos, quando Lucas mostra lá no capítulo 2 a vinda do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Tá bom? Então é isso, pessoal. Por mais uma vez, eu peço que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, né? Comentem, deixem o like, compartilhem esse vídeo aí. Tá legal? E mais uma vez, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.